Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aquilo que é a sua identidade, ouça com atenção. O que é a minha identidade? É aquilo que Jesus terminou para você. É como Deus te vê. É o que Deus diz sobre você. Não importa o que você está vendo com seus olhos naturais, muito menos sentindo com as suas emoções. A verdade, a sua identidade continua sendo aquilo que Deus diz. Isso nunca, ouçam, nunca vai mudar. Não vai variar. Não vai ser mais nem menos, dependendo do que você escolhe viver. Se eu escolher viver separado dessa intimidade com o Espírito Santo, a minha identidade em Cristo permanece a mesma. Se eu escolher deliberadamente viver em pecado, a identidade que Jesus conquistou para mim, em Deus, no Espírito, continua a mesma. Só que ela está lá. Então nunca aceite nenhuma palavra, nenhum conselho, nenhuma voz que não concorde com aquilo que Deus diz a seu respeito. Essa é uma habilidade que a gente vai aprendendo a se desenvolver no Espírito com o tempo, para que a gente blinde o nosso coração sobre vozes que não são mais a voz da verdade para nós. Então nunca aceite uma palavra que não condiz com aquilo que Deus diz, ou aonde Deus te vê, ou, para ser mais simples ainda, com aquilo que Jesus Cristo é. É assim que Deus te vê. Mas também não permita acreditar que um posicionamento desaliançado da verdade, da sua identidade, vai te levar a experimentar essas coisas. Uma crença errada, o que é uma crença errada, amados? Não tem a ver com pecado no sentido de uma coisa aparentemente ruim ou boa. Uma crença que não faz mais parte, uma planta que está em nós, que Jesus disse que o Espírito Santo vai arrancar uma por uma, é qualquer coisa, qualquer modelo de discernir, de pensar e de se ver, que não condiz com aquilo que Deus diz. Então, se eu não creio que aquilo que Deus diz na minha identidade é a verdade, eu simplesmente vou me posicionar de uma maneira diferente. Não há condenação, mas eu não vou experimentar na prática aquilo que Deus diz. Então, primeiro ponto, nunca aceite uma palavra que Deus não diz sobre você. Mas também não se permita permanecer nos lugares onde você acredita que o modo de viver, de caminhar, de agir, de falar, separado daquilo que Deus diz, vai nos levar a experimentar essa herança e a andar no Espírito em amor, porque também não vai. Amém? A gente, como igreja, como irmãos, a gente está aqui pelo Espírito para sermos lapidados, aperfeiçoados. Na onde? Na identidade? Não. A identidade ela já está consumada, ela não muda. Na crença. A questão é a alma. A poda, quando a voz de Deus vem para nos podar, é na alma. O confronto da palavra, que às vezes deixa a gente desconfortável, é na alma.
Espírito Santo, ele me levou hoje de manhã, no meu momento com ele, a entender um pouco mais de uma coisa que a gente às vezes até julga. Não que está errado em se discernir, mas todo mundo diz que ouve Deus. Todo mundo. Deus falou comigo. Deus fala, amados, o tempo inteiro. Por que você está fazendo isso? Porque Deus me deu uma palavra. Amados, mais importante do que Deus falar tudo que Ele já falou, é aonde você o ouve. Para a gente começar a entender aonde nasceu esse combate, o único combate que a gente tem para lidar no dia a dia é essa alma que acha que sabe, que quer entender, que quer raciocinar todas as coisas. Essa alma que até ouve a palavra, mas na dimensão natural, no nível da letra. Quando você pega um versículo, quando você vai no Velho Testamento, é a palavra de Deus que está lá, meu irmão, não vai mudar. Mas se você ouvi-lo no lugar errado, aquilo vai te colocar num modo de funcionamento completamente fora da aliança que Jesus te colocou hoje no Espírito. Mas aonde que começou esse problema? Vou passar rapidamente, irmãos, para a gente só firmar isso no nosso coração. Gênesis capítulo 3, verso 6. Logo após a queda, logo após a morte de Adão e Eva, houve o problema que startou uma humanidade desligada de Deus. Mas começou aqui. A nossa batalha, a nossa única batalha hoje, que na verdade não é nem nós que vamos batalhar, nós vamos entregar nossa vida para o Espírito Santo, fazer a obra em nós, é por causa desse momento. Deus criou todas as coisas, disse para o homem e para a mulher, come de tudo, só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que você comer dela, certamente morrerás, disse Deus para Adão. Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. A serpente foi em Eva, na alma. E esse certamente morrerás, que talvez esteja na sua tradução, no original está assim, no hebraico, morrendo, morrerás. A mesma palavra duplicada. Adão, se você comer da árvore errada, morrendo no espírito, você vai morrer. Fisicamente, emocionalmente, vai ser uma consequência. Mas a serpente foi em Eva, e no verso 6 de Gênesis 3 diz assim: e quando a mulher viu que aquela árvore, quando a alma vê, é um problema, que era boa para se comer, e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido com ela, e ele comeu. Nesse exato momento eles morreram no espírito. Deus disse: do dia que você comer, no momento que você comer, morrendo, morrerás. Verso 7. Qual foi a consequência? Então os olhos de ambos foram abertos e conheceram que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram aventais para si. A alma agora, que antes tinha a função simplesmente de receber do Espírito a voz, ganhou uma posição de governo. É ela que está no controle. Os olhos de ambos se abriram. Esses olhos não são os olhos físicos, porque Adão e Eva não eram cegos. Mas a alma deles, as emoções, os sentimentos, o querer entender, o querer ser independente da voz de Deus, era completamente fechado. Amém? Então esses olhos foram abertos. Esse é o nosso problema que nós temos que lidar hoje.
Fechar pelo Espírito, cada vez mais de fé em fé, esses olhos, essa alma que quer entender todas as coisas. Mas no verso 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e Adão e sua esposa esconderam-se da presença do Senhor de Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás tu? Cadê você? Verso 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Aqui está o mapa do problema do mundo. A causa que Jesus já resolveu e a gente vai ver também na palavra. Mas eles comeram do fruto, morreram no espírito, e Deus, na viração do dia, como ele tinha sempre o hábito de fazer, viração aí no hebraico é uma palavra muito interessante, é ruach, é espírito, é sopro. Então, no momento de eu soprar algo no meu homem criado, ele não estava lá. A hora que eu vim ter intimidade com ele no espírito, ele não estava lá. E Adão disse: eu ouvi a tua voz, morto espiritualmente. Olha que interessante isso. Só que agora, irmãos, a voz de Deus num homem morto, ela não soa mais de dentro para fora. Antes, no plano de Deus, e é o que está disponível para nós hoje, desenvolvermos pelo Espírito, cada vez mais aprendermos a andar nesse lugar, ouvirmos a voz de Deus por dentro. Essa voz de Deus ouvida no Espírito gera de dentro para fora tudo o que é necessário para você se posicionar e receber vitória que Jesus já te deu. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa a área. Mas a questão é que quando Adão caiu, morreu, ele continuou ouvindo a voz. Só que agora ele ouve a voz de fora para dentro. Meu espírito perdeu a capacidade dessa comunhão com o Pai. E agora eu ouço, agora eu passo pela palavra e eu vejo o que Deus diz. Só que agora isso de fora para dentro não revela dentro de mim a identidade que eu já tenho. Agora me revela um alvo que eu tenho que perseguir, que eu tenho que fabricar, que eu tenho que dar um jeito de chegar lá. Senhor, eu ouvi a tua voz, mas porque eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. O que é se esconder, irmãos? Se esconder é quando o homem morto, ou aquele que já nasceu de novo até, mas ainda não está ouvindo Deus no lugar certo, que é no Espírito, se enche de um pensamento errado, que aquela voz, que aquela palavra agora é algo que ele tem que merecer, conquistar ou fabricar. Deus não vem falar no Espírito para que você faça. Deus fala no nosso espírito para revelar: eu já fiz por você, é assim que eu te vejo, é isso que você é. Não importa o que você está sentindo. É por isso, amados, que nós combatemos com tanta ênfase a palavra, onde a gente diz aqui, a palavra na alma das pessoas. É a palavra de Deus. Só que no lugar errado. A voz de fora para dentro sempre vai me colocar para buscar, através do meu esforço, aquela nudez, que por eu não estar enxergando isso no espírito, eu acho que eu não tenho. Então eu sou alguém que sai para perseguir, para conquistar, para fazer. Por isso que muitas pessoas, até eu acredito, que quando a gente
tem comunhão, vai tentar conversar e exortar, e diz, não, mas eu ouvi Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Mas a sabedoria mais profunda vai dizer, mas Deus, você ouviu Deus na onde? Porque se eu ouvir Deus na minha mente, na minha alma, de fora para dentro, na palavra, eu vou encontrar algo que eu preciso cumprir. Isso vai me trazer carga, isso vai me trazer peso, isso cedo ou tarde vai me cansar. E não vai me dar a vida gloriosa que está disponível para mim no Espírito. Mas a voz, quando a gente fala voz, amados, ouvir a voz de Deus hoje é ouvir Deus por dentro, no Espírito. Por quê? Porque esse problema que aconteceu aqui em Gênesis, Jesus resolveu, restaurou. Aquilo que foi perdido, Jesus vivificou no dia que você nasceu de novo. Então o seu espírito foi novamente vivificado, tendo agora a habilidade de voltar a ouvir Deus por dentro. Para que você encontre uma verdade que talvez esteja longe do que você está experimentando, mas que vai te colocar a ver e a falar como se você já estivesse lá. Porque na verdade, no Espírito você já está. Quando a sua alma vai sendo encharcada, ganha, iluminada, sarada por essa verdade do Espírito, o posicionamento de quem já é aquilo que Deus diz, nasce. E a glória vem. Então o problema foi aqui, irmãos. O problema foi aqui. E vamos agora afirmar, reafirmar o que a Bíblia diz, aonde nós estamos. Gálatas capítulo 5, verso 24, por favor. A palavra da fé, a palavra da nova aliança, ela sempre vai lidar com fatos consumados, passados, feitos já, na onde? Na cruz, por Jesus. É por isso que quando um homem natural ouve de fora para dentro, não faz sentido. Porque tem que vir do Espírito, de dentro para fora. Essa revelação, essa voz que leva a gente a receber graça de Deus para se posicionar naquela palavra e sermos um com Jesus. Mas a verdade para mim e para você hoje na nova aliança é o que está aqui. Gálatas capítulo 5, verso 24. E os que são de Cristo, a carne crucificaram, juntamente com as paixões e concupiscências dela. Mais uma vez, atenção para o tempo do verbo. Quem é de Cristo, o dia que você entregou a sua vida para Ele, que você nasceu de novo, você que me ouve em algum momento pela internet, se você nasceu de novo, tenha essa convicção, se Deus diz é verdade, você já crucificou a sua carne. O velho homem não tem que ser morto, ele já foi crucificado naquela cruz. Com o quê? Com todos os desejos e paixões. Amém? Só que não é porque ele morreu que ele não continua ainda tendo alguma influência no seu modo de pensar. Sabe quando você vê alguém fazendo uma receita de bolo que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a tataravó, e por aí vai? Uma receita de gerações. É de família. Ué, mas quem um dia fez pela primeira vez, está morto já faz 300 anos. Mas aquela modelo de fazer algo continua exercendo influência no modo como eu vivo. Então a carne, o velho homem, ele não vai morrer. Ele já foi morto. No dia que você entregou a vida para Jesus, para Deus, na cruz, foi você que foi pregada lá, pela fé. Só que o quanto de influência isso ainda tem na sua alma, nas suas crenças. Quanto tempo você passou nesse problema que a gente leu lá em Gênesis,
aprendendo a receber as coisas de fora para dentro. Quanto de engano que tem aí dentro nessa alma. O quanto que aquilo que morreu deixou de herança no seu modelo de pensar. É aqui que o Espírito Santo vai tratar. Só que aqui, irmãos, isso às vezes tem raízes tão profundas nas emoções que chega a enganar a gente, se a gente permitir, que aquilo é uma verdade. Sabe esse problema? Sabe essa falta? Sabe essa adversidade? Não importa. Sabe isso aí que você está vendo com os seus olhos, naturalmente, mas que eu não digo sobre você? Sei, Senhor. Então, isso aí não existe para mim. Só que cada um tem uma história, um caminho, traumas, uma criação, e colecionando modelos de funcionar que gera emoções tão reais dentro da gente que a gente se vê no que a gente se sente. É aqui que está o problema. É aqui que o Espírito Santo vai começar a tratar. Porque você não é o que você sente. Você não é o que você vê. Você é aquilo que Deus diz. Estou ouvindo o Espírito me dizer por dentro algo, mas eu não me sinto assim. Seja Deus verdadeiro e o meu sentimento mentiroso. Não estou vendo nada daquilo que Deus está falando comigo por dentro. É diferente, irmãos. Quando vem por dentro, no Espírito, quando a revelação vem, é algo que te dá uma ousadia até de crer. A graça vem junto para te capacitar a se posicionar. As raízes vão sendo aprofundadas para você permanecer ali, para receber cada vez mais. Mas não é um alvo a perseguir. Você descobre que você já está lá. A sua alma gruda e o seu corpo vai chegar lá. Sua saúde vai chegar lá, suas finanças vão chegar lá, a sua família vai chegar lá, os seus planos vão chegar lá. Está tudo lá no final já, na cruz, consumado por Jesus. Então, a mortificação é a mortificação da influência da carne que ainda habita na nossa alma, muito ou pouco, dependendo da história de cada um. Mas a Bíblia diz, a carne já era. Seu velho homem já era. Mas eu ainda sinto, continua se edificando. Dá liberdade para o Espírito Santo te curar desse cinto. E ele termina dizendo no verso 25, então se estamos vivendo no Espírito, então andemos no Espírito. Traduzindo, se a verdade, se a minha identidade, se aonde eu realmente estou para Deus é no Espírito, que é onde Jesus me colocou de volta, que é o que eu sou um Espírito, se é ali que está a minha verdade, ande ali. Posicionamento. Se você é o que eu digo, caminhe à altura daquilo que eu digo. Mas esse caminho, irmãos, que é a questão. Se isso soar de fora para dentro, vai soar como um peso. A palavra de vida no Espírito, ela traz uma exortação, a gente vai entender o que é exortação hoje. Mas no lugar certo. Então, Adão errou, seguindo Eva, por amor, não é a história de hoje. Trouxe uma consequência sobre toda a humanidade, a alma abriu-se, ela quer governar, ela quer entender, ela quer raciocinar. O Espírito Santo agora foi dado para que isso seja desconstruído, para que você volte a ser alguém simples, que anda naquilo que Deus diz, de fé em fé. É uma obra do Espírito Santo, é uma cura interior. A exortação, irmãos, é uma coisa que vem de Deus para nós, uns para com os outros, entre irmãos, entre filhos de Deus para com o mundo
mas a gente precisa entender o que é exortação. Quando a gente diz assim, ó, aquela pessoa, ela não suporta uma exortação. Dá a entender que é tipo assim, ó, ela não aceita correção. Mas quando a gente vai para a palavra do amor, da graça de Deus, nada mais é do que assim, ó, ela não tem condições de acatar, de acolher aquela verdade que Deus diz sobre ela, numa circunstância completamente contrária. Eu não consigo permanecer aqui. Isso que é não suportar a exortação. Então, amados, nesse momento, quero que os irmãos guardem o seguinte: a questão não é Deus falar, a questão é aonde nós estamos indo ouvi-lo. Eu preciso de uma palavra, mas enquanto essa palavra de fé em fé não vem de dentro para fora, isso não vai me curar de verdade. Então, ser exortado tem muito mais a ver com a maneira como a qual estou ouvindo do que com a maneira com a qual Deus está falando. O que Deus falou para Adão quando ele veio ter comunhão com ele e veio dar uma palavra? Adão, onde você está? O que é isso, em outras palavras? Uma exortação. Mas a intenção, a voz de Deus foi de condenar? Foi de criticar? Foi de pôr para baixo? Mas pela pela incapacidade de Adão naquele momento de ouvir Deus de por dentro, traz medo, traz acusação, traz um alvo que eu preciso, vou me esconder, ou seja, eu vou sair fabricando, para que aquilo que eu ouvi agora tenha equivalência. Então Deus vinha, Adão, você é curado. Aí ele procurava nele mesmo, não estou vendo, vou ter que dar um jeito de andar curado. E aí quando eu falho, me condeno. Quando eu falho, eu me sinto mal. Por quê? Porque eu estou ouvindo de fora para dentro. A exortação para nós hoje, ela é de dentro para fora. Ela vem do mesmo jeito, é a mesma voz, só que nós vamos hoje aprender de uma vez por todas a ouvir do lugar certo e a se blindar cada vez mais de sentimentos que Satanás usa em nós, tanto nos que falam quanto nos que ouvem ou fora daqui, para criar alguma coisa para impedir que essa simplicidade te ganhe por dentro e traga a glória de Deus à sua vida. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Também vos exortamos, rogamos, ó irmãos, admoestai vós os desordenados faltosos. Na tradução mais original, na mais tradicional, talvez esteja insubordinados. Consolai os de espírito fraco. Aí pode ser que esteja desanimados. Sustentai os fracos e sede pacientes para com todos. Olha a ordem do apóstolo Paulo, ou muito mais profundo que isso. Olha o comando do Espírito de Deus para a igreja naquilo que esse homem derramou sobre nós. Irmãos, eu estou te rogando, implorando, admoestai os desordenados, faltosos. Eu quero focar mais aqui hoje. Exortai. Foi o que Deus fez com Adão lá no Éden. Onde você está, Adão? Insubordinados, amados, ou na literal que é mais rico, né? O texto, desordenado é alguém que está fora de posição. Quando você ouve isso na alma,
Quando você ouve isso de fora para dentro, você vai se condenar, você vai se acusar, você vai se sentir incapaz. Porque a exortação, esse admoestai aí no grego é exortar. Mas exortar não é criticar, exortar é trazer luz sobre algo que está diferente daquilo que Deus diz na sua identidade. Quando Deus falou assim para Adão, Adão, aonde que está você? Adão estava sendo ali um insubordinado ou alguém desordenado, fora da posição. Porque não era para ele sair fazendo, era simplesmente para ele ouvir por dentro e manifestar a glória de Deus naquela palavra. Então hoje, nós, quando vamos receber do Espírito Santo uma exortação que nunca é uma crítica, mas que vai trazer luz sobre cada área da nossa vida. Irmãos, a gente está aqui, mas muito mais a nossa intimidade com o Senhor diariamente, sendo podado pelo Espírito Santo, sendo exortado por Ele, sendo corrigido por Ele, sendo até, se você conseguir entender o que quero dizer em amor, reprovado por Ele, no lugar que a gente está fora daquilo que Deus diz. Mas você tem que aprender a ouvir isso de dentro do teu espírito. Porque isso não é uma condenação que está te enterrando. Isso é um chamado para que você se entregue mais a Ele. Porque Ele está te dizendo, é aqui que eu te vejo. É isso que você é. Você está fora do lugar porque você crê diferente daquilo que eu digo. Mas se você permitir, se você me liberar em você, seu espírito vai prevalecer, porque a sua alma vai ser arrancada desse lugar errado, carnal, natural, e vai ser edificada no lugar certo, espiritual. E agora, quando eu falar com você, a palavra vai viver através de você. Consolai os desanimados. Animem aqueles que estão até entendendo que estão fora, mas que ainda não têm a alma fortalecida pelo Espírito para caminhar naquela verdade. Porque é o posicionamento, lembre-se sempre disso, irmãos, é o posicionamento na verdade que traz a experiência. Sustentai os fracos, as 3 dimensões. Insubordinados ou desordenados, dimensão natural é a posição, desânimo é a alma e fraqueza é espírito. Então a gente está aqui fazendo isso, e o Espírito Santo vai fazer isso na sua intimidade com você também. Aonde que está a questão? E aqui que mais uma vez vai ficar claro a preciosidade daquilo que nós fomos agraciados pelo Senhor para viver, antes de mais nada, cada vez mais, e para anunciar. Essa palavra viva, que todo mundo inicialmente, quando é exposta a ela, vê que é diferente. Começa a soar estranho até inicialmente, diante de tudo que eu sempre escutei na religiosidade. A religião faz algo terrível com a gente, irmãos. Ela te manda para uma guerra, para vencê-la com a sua armadura, com a sua força, com a sua capacidade, com as suas habilidades. Porque quando eu e você chegamos para Jesus, até aquele momento, a voz de Deus, ou tudo que estava construído dentro de você,
era uma herança daquilo que Adão e Eva trouxeram para você. Conceitos externos que me traziam carga, alvos a eu conquistar, a eu merecer, a eu cumprir, a eu obedecer. Isso não é sarado simplesmente pregando a verdade na nova aliança, como a religião faz. Por quê? Ela vai te colocar para guerrear uma guerra que já foi vencida. Mas na sua capacidade, e você e eu não temos a capacidade de vencer essa guerra. A palavra da fé, a palavra de vida no Espírito, ela vai te instruir a uma intimidade com o Espírito Santo tal, que a hora que ele te dá uma palavra de dentro para fora, ele vai te enviar para um campo de batalha, de posse da vitória, com a armadura de Deus, simplesmente para anunciar, no meio daquela guerra, para os que estão ainda batalhando, isso já foi vencido na cruz. Olha aqui. A exortação sempre é em amor. Agora, como você ouve, como que eu ouço, é que é o ponto. Se eu não sou instruído, irmãos, diante dessa palavra simples, mas penetrante, não tem meio termo, ou é ou não é. Se a gente tentar colocar essa verdade sobre as pessoas, de fora para dentro, elas vão sair para tentar caminhar sobre aquilo na capacidade delas. Elas vão perecer cedo ou tarde. Porque assim como Adão, elas ouviram a verdade, mas de fora para dentro. Antes dessa voz de Deus agora começar a ecoar de dentro para fora, é necessário uma obra de santificação por dentro do Espírito. A minha alma agora vai ser alinhada, ajustada à minha identidade. Para que eu saiba, não é para eu batalhar a guerra já foi vencida na cruz. Por mim, Jesus já me amou. E as pessoas estão no mundo batalhando. Agora Deus vai me mandar no meio desse fronte, onde Satanás e seus capetas estão aprisionando as pessoas, mas não na minha capacidade, não com a armadura de Saul, com a armadura de Deus, que vai sendo equipada dentro de mim, de dentro para fora, à medida que o Espírito Santo vai construindo dentro de mim a minha verdade, a minha identidade em Cristo. Só que se a pessoa não for instruída a se edificar, olha, presta muita atenção aqui, irmãos. Um crente que nasceu de novo, o Espírito Santo nunca mais pode ser tirado dele. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser apagado. Quando a gente ouve isso, a gente acha que é algo que a gente que faz deliberadamente, intencionalmente e por aí vai. Não. Às vezes é uma simples falta de instrução em levar as pessoas para Ele. Porque é Ele que vai nos equipar, nos sarar, e de dentro para fora a gente vai manifestar a bondade de Deus na nossa vida e ao mundo, em amor. Só que se eu não sou instruído nisso, eu continuo ouvindo a verdade, a palavra de Deus, a voz, de fora para dentro. E aí eu vou quebrar a cara. E aí, dependendo da situação, eu não vou prevalecer. Como que eu prevaleço? Na fé. Não saindo da onde Deus me vê. Só que aí, quando eu não tenho forças em mim mesmo, porque eu não tenho, sou muito limitado, Deus é muito glorioso, naquela dimensão agora eu não consigo mais, agora eu tenho medo, não consigo mais produzir aquilo que eu ouvi por fora, agora eu me escondo. Então é um crime espiritual, é uma
maldade levar pessoas para qualquer outro lugar, falando na fé, tá, irmãos? Que não seja por uma vida de intimidade prática com o Espírito de Deus diário. Porque a hora que a exortação vem, aquilo soa como coisa ruim. Por quê? Porque eu estou nu. Quando a voz de Deus vem no começo, irmãos, ou quase sempre para te mudar de dimensão, você vai encontrar algo faltando aí. A voz de Deus não vem para constatar algo que você já pegou. É isso que a gente gostaria, né? Isso é o que nossa alma gosta. Eu corro atrás, eu conquistei uma saúde boa, eu conquistei finanças, eu tive sucesso, tenho uma vida, tenho uma família, e aí eu ouço a voz de Deus dizer algo, eu procuro ver aquilo naturalmente e ter uma equivalência, aleluia, glória a Deus. Isso é muito fácil, mas a voz de Deus, ela sempre vai vir para te mudar de dimensão, ou para te startar numa jornada onde não há visivelmente aquela verdade construída por fora. E ela vai ser construída primeiro por dentro, para que você caminhe sobre a palavra, e isso vai manifestando a glória de Deus. Só que se a pessoa ou não for instruída, ou negligenciar as práticas espirituais que a gente necessita insistir aqui, a voz de Deus, a palavra, vai continuar sendo algo exterior. Alvos, metas para eu chegar lá. Pode até parecer que está funcionando, porque o ser humano é algo divinamente criado por Deus, capaz de coisas grandiosas. Perto do nosso Pai, completamente ilimitado. Perto do mundo, algo que possa até parecer que tem uma glória, mas é glória humana, não tem validade eterna. O que a religião faz aí? Pega a verdade e desce no nível da nossa incapacidade, para que a gente não se sinta tão desconfortável. Porque se eu não fui instruído a me edificar na fé, como? Orando em línguas, diariamente. A gente precisa frisar algumas coisas aqui, até porque às vezes essas mensagens vão para o YouTube e a gente não sabe onde vai chegar. Quando a gente fala sobre oração em línguas, amados, é um dos 4 tipos da variedade. Oração em línguas para edificação pessoal. É aquela oração que eu oro o quanto eu quiser, o máximo que eu conseguir, diariamente. O que está acontecendo quando eu estou orando em línguas para minha edificação? O Espírito Santo está orando a Deus diretamente, uma oração perfeita para você. Está arrancando a sua alma do lugar errado e construindo ela no lugar certo. Para quê? Para que agora, a hora que a voz de Deus vier, quando você estiver lendo, talvez, ou meditando em algo que Deus estabeleceu na palavra, ou até louvando, ou até adorando, ou até assistindo um filme que não tem nada a ver com a Bíblia, um desenho. Vira e mexe, eu estou com minhas filhas em casa, comento com minha esposa, um desenho de animação, começa uma introdução, lá tem algo, Deus fala comigo, amados. Mas é sempre na palavra. Tem uma fagulha de verdade, aquilo já me ilumina, de dentro para fora. Princípios eternos. Então a palavra ela vai se abrir para que você entenda, quando Deus fala para me mudar de dimensão, ou para me tirar dos lugares que eu ainda estou fora da posição, não é para me criticar, é para me dizer, não é aí que eu te vejo. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais temer, porque agora eu te vejo em Cristo, o meu Filho. Eu já te amei. Continua se entregando para o meu Espírito Santo, porque é a obra dele que vai fazer você suportar
se ver como eu te vejo, a ponto de caminhar sobre essa situação. E aí você vai tocar na minha glória. A glória de Deus não põe a gente na fé. É a fé gerada com a voz de Deus de dentro do nosso espírito, aquilo ilumina nossa alma, uma dimensão que ela foi sarada e gera passos que manifestam a glória. Na simplicidade, mas na radicalidade da palavra. Se Deus diz, é e ponto. Não tem nada que eu preciso fazer. Só preciso acreditar. Não consigo, continue orando em línguas. Continue gastando tempo com o Espírito Santo. Continue investindo a sua vida na intimidade com Ele. É dali que vai nascer. É dali que vai ser desenvolvido em você essa capacidade, essa habilidade de ouvir Deus por dentro. De ignorar. Não é negar, amados. Está doendo? Está doendo. Estou vendo? Estou vendo. Estou sentindo? Eu estou sentindo. Mas é mentira. Se Deus não diz, é mentira. E eu continuo caminhando, andando no Espírito. E Deus continua me dando mais graça para avançar, para se fazer conhecido. Então, quando essa palavra reta vem, sem a instrução, ou com a negligência de quem está ouvindo, em abraçar as práticas, amados, vai acontecer o que Judas diz. Nós vamos encerrar aqui. Judas, penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, capítulo único, verso 17. Vós, porém, ó amados, lembrai-vos das palavras, aquelas de antemão, tendo sido proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos diziam que, nos últimos tempos, existirão escarnecedores, que segundo as suas próprias concupiscências de impiedade, estarão andando. O que é isso? Não está falando de um homem morto aqui somente, irmãos. Porque um homem escarnecedor, ele não passou a existir nos últimos tempos. O que é alguém escarnecedor? É alguém guiado pelo natural. É alguém guiado pela carne. É alguém que se move pelo que vê, pelo que sente. Pelo que ouve de fora, pelo que vê no mundo. Isso é um escarnecedor. Isso sempre houve. Todo ser humano que nasceu depois de Adão e Eva tinha uma natureza escarnecedora. A Bíblia diz em Gálatas, isso aí já foi crucificado. Tudo bem que existam influências aí, mas você não é mais isso daí. Mas, Senhor, é muito forte, chega a ser real isso que eu estou sentindo. Se eu não digo, não é. Que andariam segundo as suas próprias concupiscências de impiedade. Então eu não ando no Espírito, aonde Deus me vê. Eu ando na minha alma, que ainda é influenciada pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu quero, pelo que eu acho. Eu ouvi Deus até, Deus me deu uma palavra, mas isso veio de fora para dentro. Me deu um alvo, me colocou para funcionar na energia da graça de Deus. Me colocou para funcionar na minha capacidade humana. Eu estou tentando viver a palavra, andar a palavra em mim mesmo. Isso é um escarnecedor. Isso é alguém que está andando segundo os seus próprios desejos. Verso 19. Estes são aqueles que estão, atenção aqui, irmãos, estes são aqueles que estão apartando a si mesmos, sensuais, alma, sentimento. Ao Espírito Santo não tendo. Anota na sua Bíblia aí, talvez tenha uma tradução um pouquinho
infeliz, na minha humilde opinião. Pode ser que esteja assim o verso 19. Esses são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito Santo. Isso sim traz acusação. Porque antes de Jesus me encontrar, ou no primeiro dia que ele me encontrou, eu era alguém escarnecedor, completamente guiado pelo que eu via, pelo que eu achava, e assim que eu vivia. Era a única fonte que eu tinha. Mas agora eu tenho o Espírito Santo. Mas existe uma diferença entre você ter algo e usar, e você ter algo e deixar aquilo guardado em algum lugar e nunca pôr para funcionar. É isso que Judas está falando aí. Esses que são sensuais, eles que se separam. Quando a exortação da voz de Deus vem em amor, não para acusar, mas para constatar, não é aí que eu te vejo. Entendeu? Entendi. Mas isso me traz sentimentos ruins. Não tem a ver com o que você sente. Alma, mente, continua se entregando ao Espírito Santo, você é amado, você já foi arrancado desse lugar. Continua orando em línguas, porque essa crença vai ser sarada. E aí você vai ver o que Deus diz sobre você. E essa realidade vai mudar. Mas se eu decidir não usar do Espírito Santo, dos recursos que me foram dados para sair dessa condição de alguém sensual, eu vou ser alguém escarnecedor. Está falando da igreja, não da igreja do Senhor, amados, da igreja religiosa. Que a palavra vem na alma e bota a pessoa para funcionar nela mesma. Então tem dois pontos que é muito importantes aqui. Para os dois, amados, tem solução. Há amor, a graça está disponível. Ou a pessoa não foi instruída, o que é um pouco mais sério. E quando ela não é instruída, ela é enviada para a guerra, ou seja, para viver aquilo que Deus diz através do que ela faz, e ela vai se cansar, e em algum momento ela não vai prevalecer, porque ela não tem a capacidade de tocar na glória de Deus, na dimensão que Ele deseja manifestar. Ou ela é uma pessoa que está ouvindo a verdade, checando, se possível, que está escrito, e está não tendo o Espírito Santo. Se Deus diz que é pelo Espírito, se Deus diz que é o Espírito Santo que vai me tirar desse lugar almático, eu preciso levar isso muito a sério. Muito a sério. Para que eu ande na vida, no Espírito que Ele tem para mim, cada vez mais, e eu ame com o amor que vem dEle cada vez mais, não com as migalhas que eu consigo produzir, amados. Nossa, é assim que eu estou andando. Deus está te exortando hoje, não com uma acusação. Deus está te exortando hoje dizendo, não tem problema, filho, eu não te condeno, só vem para mim, para valer. Não, já estou andando, me atrasei, você que está me ouvindo, parei de orar porque as coisas parecem que começaram a ficar confusas, também não te condeno, filho, mas eu te tirei daí, volta para mim e vamos recomeçar, da onde você parou. Tudo que você permitiu que eu construísse em você não é perdido. Tudo que você construiu por si só serve de nada, mas vamos continuar da onde a gente estava fazendo juntos. Então o sensual que Judas vem trazer luz é essas duas condições que não são a nossa verdade. Nós não vamos negociar a simplicidade da fé, a altura da palavra de Deus. Se Deus diz é e ponto, nós precisamos frutificar nesse lugar e alimentar as pessoas com a verdade. Isso, para os escarnecedores, essa exortação de amor, não de condenação. Nunca é condenação quando vem do Espírito. Só que ele termina no verso 20, dizendo para nós,
de vida no Espírito. Vós, porém, ó amados, sobre a vossa santíssima fé, sobre edificando a vós mesmos. Como? Em o Espírito Santo orando. Como que Deus vai conseguir me tirar de Adão, no modo de caminhar, eu estou dizendo, porque no Espírito já foi feito por Jesus, e me levar a experimentar Cristo, à medida que eu invisto o meu tempo orando no Espírito Santo, orando em línguas para minha edificação pessoal, todos os dias. Todo o resto é uma consequência espontânea. A palavra vai se abrir, como a gente diz, você vai entender, não com a mente humana, porque agora a mente de Cristo vai começar a ser edificada ali, vai começar a tomar o lugar, e a hora que Deus vier na viração e dizer algo, amém, Senhor, é. E um comportamento que nasce, e a glória segue na medida dessa fé. E para encerrar, verso 21, fazendo isso, a vós mesmos, no amor de Deus, conservai, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para dentro da vida eterna. Exortação que vem do Espírito. É simplesmente uma constatação. Não te vejo mais aí, eu te vejo em Cristo. Mas eu não mereço. Muito bem, você não entendeu muito bem a graça ainda, mas deixa eu te reafirmar. Não é por mérito, é pela fé no meu Filho. Eu te vejo nele, está feito, mas eu ainda estou pecando muito. Eu te vejo nele, não tem a ver com você pecar muito. Estou pecando só um pouquinho, não tem a ver com pecar um pouquinho. Eu te vejo nele. Nem estou pecando mais nessa área, ainda assim isso não me importa, porque eu te vejo nele. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo. É Cristo em nós, diz a palavra. Isso é uma obra do Espírito Santo, meu querido. É tempo da gente se aprofundar mais e mais nessa verdade, para receber dele a capacitação, para que essa voz venha e frutifique. A guerra da fé, ela é simples. Ela é uma guerra vencida, ela é uma guerra que nos equipa com a graça, para que a gente anuncie com os frutos a obra de Jesus. E não estou falando só das áreas mais comuns, não, irmãos. Muita coisa que o Espírito Santo precisa tratar em nós. Muita coisa. A gente fala de cura, a gente fala de prosperidade, a gente fala de amor, está um pouco meio que misturado, ok, mas Deus diz, vem uma situação, diz assim, ó, você é alguém perdoador, porque Cristo é perdoador. Mas se eu não consigo, amém, eu não te condeno, não estou te julgando, eu estou dizendo que você é. Continue se edificando, sem condenação, continue agradecendo, continue colocando na sua boca a palavra que você ouve por dentro, misturada com uma fé simples, confiando no sangue de Jesus, que aquilo que você vê e aquilo que você sente vai ter que se render àquilo que eu digo sobre você, diz o Senhor. E quando você caminhar no Espírito, você não vai ter uma fagulha de sentimento de merecimento. Você vai estar caminhando sobre as águas e você vai estar sabendo, eu não teria a capacidade sequer de começar essa jornada. Essa é a palavra, que quando cai num coração mal instruído, que não sabe refutar rapidamente a acusação de Satanás. Por que Satanás acusa? Porque Deus fala a verdade? Não, Satanás acusa porque ele tenta trazer essa palavra de fora para dentro. Aí traz sobre nós carga e peso. Não é para nós aí mais. Mas a verdade é a verdade.
Simples assim. Então a luz vem, nos ilumina, a gente crê e Deus se manifesta em nome de Jesus. Para isso, as práticas espirituais. Para isso, suportando uns aos outros. Suportar uns aos outros não é a mesma coisa que ser paciente uns com os outros. Suportar uns aos outros é saber que eu tenho algo que o irmão precisa e a irmã tem algo que eu preciso. Nós somos um em Cristo. A congregação, a unidade, a comunhão no Espírito, que vai desencadear uma coisa visível como igreja, que a gente chama erroneamente esse prédio, é uma consequência. Não é porque há uma congregação que ali está a igreja de Jesus. Não necessariamente. Ou toda. Mas, quando Jesus Cristo é edificado pelo Espírito na vida de pessoas, e aquilo começa a ser ligado pelo Espírito Santo, vai nascer uma congregação. Para a glória de Deus. Então, aprenda de uma vez por todas a refutar aquilo que não é você mais em Cristo. Você precisa conhecer a palavra. Você sabe discernir a voz da nova aliança. Não se condene porque emoções tentam te enganar, tirar o foco. Essa é uma frase muito simples, amados, nem é minha, talvez nem seja do meu pai na fé, mas emoções mentem. Repita isso no seu dia a dia. O que eu estou sentindo, se não tem a ver com o que Deus diz, é uma mentira. Continue prevalecendo, continue investindo tempo, continue passando tempo com Ele nas práticas. Porque aquilo que Adão fez foi resolvido na cruz. Aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós, à medida que nós nos entregamos a Ele, de maneira prática e diária, está resolvendo a gente por dentro, em alinhamento com o que Jesus fez. E aí, a hora que a palavra vem, a exortação vem, a gente se posiciona no lugar. E aonde a gente não consegue se posicionar, nós não nos condenamos, nós simplesmente permanecemos orando em línguas, investindo tempo, comungando com os irmãos. E a vida de Deus vai crescendo e vai crescendo para a glória de Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra do Espírito Santo para nós essa manhã. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão ouvindo, seja aqui, seja online. Aonde isso vai chegar, só Ele que sabe. Não se afaste. Com o tempo você vai perceber, não existe nada mais gostoso do que ser exortado pelo Espírito Santo. O que a gente vem fazer aqui? O que você vai fazer no seu quarto, passando tempo com Ele? Ser exortado. A verdade, amados, para rasgar o verbo, quando eu vou passar tempo com o Espírito Santo, quando eu vou ouvir Deus, de área em área, de fé em fé, de nível em nível, eu vou para ser mudado de dimensão. Porque essa dimensão que eu estou não é mais onde Ele me vê, em Cristo. Ele quer me levar além. Então, de certa forma, nós somos reprovados para ser aprovados. Mas é Ele que leva, é Ele que faz, de dentro para fora. Amém? Glória a Deus, amados. Vamos participar da mesa do Senhor, debaixo dessa simplicidade, desse entendimento. Pratiquem aquilo que a gente ensina aqui. Ousem a crer e testemunhem com a gente, compartilhem conosco, para que a gente cresça juntos. Amém? Aleluia.